Nas profundezas de uma noite enegrecida, onde a ausência de luar vestia as ruas com o manto do desconhecido, um presságio de terror anunciava sua chegada. O silêncio, tão absoluto que parecia reter o fôlego da própria cidade, foi rompido por sussurros distantes que evocavam histórias ancestrais de perseguições impossíveis. Cada sombra que se movia nas frestas dos prédios abandonados carregava um segredo perturbador, e o vento gelado parecia murmurar nomes esquecidos. Em meio à escuridão, os sentidos aguçados de alguns se tornavam armadilhas para medos latentes, despertando uma inquietação que desafiava a sanidade. Era como se a própria noite conspirasse para revelar a presença de algo insidioso, algo que jamais deveria existir, mas que se fazia sentir com intensidade arrebatadora e inexplicável, prenunciando a irrupção de um destino sombrio e inescapável. Enquanto as ruas desertas exalavam um odor de decadência e a lua, oculta por nuvens densas, escondia os segredos da madrugada, cada pedra e cada sombra conspiravam para criar um cenário onde o real se confundia com o imaginário, deixando rastros de um terror sutil que incitava a mente a duvidar da própria existência e a antecipar o inevitável confronto com o inexplicável. Ao caminhar por vielas silenciosas, onde a luz vacilante das poucas lâmpadas se perdia em meio a uma penumbra densa, os relatos de perseguições insólitas ganhavam forma com uma precisão quase cirúrgica. Testemunhas, marcadas por traços de angústia e olhos que refletiam a dor do desconhecido, descreviam encontros com uma figura etérea, cuja ausência corpórea desafiava a lógica dos sentidos humanos. Em cada esquina, a sensação de ser seguido intensificava-se, e o coração, como se em compasso com um tambor fúnebre, batia aceleradamente, anunciando a aproximação de algo inominável. O ambiente carregava um misto de umidade e cheiro de terra molhada, enquanto o sussurro do vento parecia entoar um lamento ancestral. Esse cenário, permeado de presságios e sombras, fazia com que o véu entre o tangível e o imaginário se desfizesse, instigando a imaginação a visualizar horrores ocultos e a questionar a própria sanidade diante de uma presença que, embora invisível, fazia-se sentir de maneira inquietantemente real. Entre os murmúrios da madrugada, emergiam relatos que transcendiam a lógica e a razão, onde indivíduos afirmavam ter sido seguidos por algo que não se podia ver, mas que, inexplicavelmente, os assolava com um terror arrebatador. As palavras de quem havia experimentado essa perseguição ganhavam contornos de lenda urbana, repletos de detalhes que envolviam desde o frio penetrante que congelava os ossos até o som quase imperceptível de passos que ecoavam em corredores vazios. Cada narrativa trazia consigo uma aura de mistério, em que o palpável se misturava com o etéreo, e a simples sensação de ser observado se transformava em um presságio de calamidades iminentes. Detalhes minuciosos, como a súbita queda de temperatura e o rastro de um aroma indefinido, acentuavam o clima de suspense, enquanto a mente humana lutava para encontrar uma explicação plausível para o fenômeno. Essa dualidade entre o real e o imaginário fazia com que os relatos se tornassem verdadeiros convites ao abismo, onde cada experiência parecia abrir uma porta para um mundo de horrores que transcende o entendimento racional. À medida que a narrativa se desenrolava, a tênue linha entre o que é concreto e o que é fruto da imaginação começava a se dissipar, revelando um panorama onde o impossível se tornava perturbadoramente plausível. Os relatos entrelaçavam encontros sobrenaturais com perseguições de natureza psicológica, criando uma tapeçaria de eventos que pulsavam com tensão a cada palavra proferida. Em depoimentos marcados pela angústia, os protagonistas relatavam a sensação avassaladora de serem vigiados por uma presença invisível, capaz de se aproximar silenciosamente mesmo quando todos os sentidos eram alertados. Esse fenômeno, que desafiava as leis da física e da lógica, transformava o cotidiano em um cenário de suspense contínuo, onde o medo se manifestava em cada suspiro e em cada sombra que se alongava no crepúsculo. Assim, a própria realidade se metamorfoseava num palco onde o terror assumia formas inomináveis, preparando o espectador para a iminente revelação de segredos perturbadores e destinos entrelaçados com o inexplicável. No coração desse cenário de incertezas, cada relato revelava uma faceta perturbadora de uma perseguição que ia além do mero instinto de sobrevivência, adentrando os recantos mais sombrios da psique humana. A entidade que assombrava os que ousavam cruzar seus caminhos parecia desafiar as leis naturais, manifestando-se nos momentos mais inesperados e em instantes de extrema vulnerabilidade. As descrições eram ricas em detalhes, o eco de passos inexistentes, o brilho intermitente de um olhar que não pertencia a nenhum rosto conhecido e a sensação de uma presença constante que se fazia sentir mesmo na ausência de qualquer evidência física.
Essa amálgama de sensações e percepções provocava um estado de alerta contínuo, onde o medo se instalava de maneira silenciosa e inexorável, deixando marcas profundas na alma dos que se aventuravam pelo território do desconhecido. Cada palavra proferida nos relatos parecia carregar o peso de uma verdade inescapável, transformando o terror em um convite para mergulhar no abismo do inexplicável. O enigma que envolvia a perseguição por algo que, paradoxalmente, não existia tangivelmente, invadia cada relato com uma intensidade quase palpável, como se o próprio medo tivesse adquirido forma e voz. Em meio a essa tempestade de sensações, os protagonistas se viam forçados a confrontar não só o que os perseguia, mas também os recantos mais sombrios de sua própria existência. A narrativa, tecida com fios de mistério e desespero, convidava o ouvinte a questionar os limites da realidade, enquanto a presença invisível se revelava em nuances de uma sombra que desafiava a lógica e os sentidos. Esse fenômeno, que parecia existir à margem do entendimento humano, transformava cada instante em um teste de coragem, onde a linha entre o racional e o irracional se tornava indistinta e o medo se manifestava como um eco incessante, anunciando a chegada de horrores que ultrapassavam a compreensão e ameaçavam a própria essência do ser. À medida que o relato se adensava, uma atmosfera de desespero e inquietude impregnava cada palavra, revelando a crua verdade de que o inimaginável pode, de fato, se tornar realidade. Os que haviam passado por essa perseguição inexplicável descreviam não apenas encontros com uma presença fantasmagórica, mas também a angústia de viver com a certeza de que algo seguia incessantemente, como se o próprio destino conspirasse contra sua paz interior. Essa sensação avassaladora era acompanhada de detalhes perturbadores: a queda abrupta da temperatura, o som distante de passos que não encontravam explicação e o olhar vazio de quem, mesmo sem ver, sentia a presença de um perseguidor invisível. Cada depoimento era uma peça de um quebra-cabeça macabro, onde o medo e o mistério se entrelaçavam de forma tão intensa que a razão se perdia, deixando apenas a crua e inquietante certeza de que, por trás do véu da normalidade, habitava um terror que se recusava a ser esquecido. Neste primeiro vislumbre de um universo de horrores incontáveis, o gancho se encerra deixando uma pergunta perturbadora: seria a perseguição por algo que não existe apenas fruto de mentes atormentadas, ou estaria de fato se manifestando uma presença ancestral e maligna? O mistério, envolto em uma aura de desesperança e sombras, prepara o terreno para relatos ainda mais sombrios e inquietantes, onde cada sussurro e cada sombra revelam a possibilidade de um terror que transcende os limites da imaginação. Assim, o espectador é convidado a adentrar um mundo onde o impossível se torna aterradoramente tangível, e onde o medo, como um companheiro inseparável, se instala de forma irrevogável em cada recanto da existência. A promessa de revelações perturbadoras paira no ar, incitando uma curiosidade mórbida que desafia a lógica e prepara o espírito para os horrores que estão por vir. Era uma noite abafada, as estrelas raramente visíveis através das nuvens pesadas que cobriam o céu, e o vento parecia sussurrar algo incompreensível enquanto passava entre os galhos das árvores. Mas no coração da cidade, onde as ruas eram iluminadas apenas por algumas lâmpadas amareladas, a tranquilidade parecia estar prestes a ser quebrada. Em meio ao silêncio, alguns residentes começaram a notar um fenômeno estranho: o som de passos lentos e pesados, que se arrastavam por entre as ruas desertas, ecoando com uma precisão que instigava a paranoia. Mas o mais estranho era que ninguém via quem estava fazendo aqueles passos. O mistério se alastrou, e logo todos começaram a se perguntar quem ou o que estava caminhando pelas sombras da cidade, invisível aos olhos, mas presente de forma aterrorizante em cada esquina, cada beco escuro. À medida que as semanas passavam, a tensão crescia. Quem era esse ser silencioso? E por que estava ali? A história começa a se focar em Lucas, um jovem que, até então, nunca acreditava em coisas além da razão. Ele morava em um pequeno apartamento no centro da cidade, em um prédio velho e já um tanto decadente. Lucas já havia ouvido os relatos sobre os passos, mas sempre os descartava como mais uma história urbana para assustar os mais impressionáveis. Contudo, a paz da sua rotina foi quebrada em uma noite qualquer, quando, ao sair para jogar o lixo, ele se deparou com uma cena que não pôde entender. Os passos começaram a soar atrás dele. Ele congelou. O som parecia estar se aproximando, mas, ao olhar para trás, não havia nada. Nenhuma sombra, nenhuma figura. Apenas o vazio da noite. Ele tentou convencer a si mesmo de que era uma alucinação, mas os passos continuaram, mais próximos a cada movimento que ele fazia, mais reais a cada segundo. Lucas começou a se perguntar se estava ficando louco.
Ele estava seguro dentro de sua casa, mas as noites se tornaram cada vez mais insuportáveis. A sensação de estar sendo vigiado o perseguia constantemente. Ele tentava dormir, mas ao fechar os olhos, podia ouvir os passos em sua mente, como se estivessem dentro de sua cabeça. Quando saía para o trabalho, sentia os passos logo atrás de si, sempre no mesmo ritmo, seguindo por onde quer que fosse. Nos dias seguintes, ele começou a notar que não era apenas ele. Outras pessoas, com quem ele tinha contato, também estavam ouvindo os mesmos passos. Os sussurros sobre o ser invisível começaram a se tornar mais presentes nas conversas, e uma sensação de pânico se instalou na cidade. O que era aquela presença? Por que estava perseguindo todos? Ninguém sabia. A busca por respostas levou Lucas até um antigo morador do prédio, um senhor de cabelos brancos e olhar inquieto, que lhe revelou algo que ele jamais imaginaria. Segundo o velho, o prédio onde Lucas morava havia sido construído sobre um terreno onde, há décadas, aconteciam rituais de invocação e sacrifícios. O que restou desses rituais foi uma presença maligna, invisível aos olhos, mas perceptível pelo som dos passos. O ser, segundo o velho, não tinha um corpo físico, mas se alimentava do medo e da insegurança das pessoas. Lucas, cético como sempre foi, achou que o velho estava apenas tentando amedrontá-lo. No entanto, naquela noite, enquanto voltava para casa após o encontro, os passos começaram a seguir de forma mais frenética, como se algo tivesse despertado. Ele virou-se, tentando enxergar algo, mas, mais uma vez, não havia nada. Apenas o som. A sensação de desespero se apoderou de Lucas. Ele começou a observar os outros moradores do prédio, e logo percebeu que algo estranho estava acontecendo. Muitas pessoas haviam começado a desaparecer. Quando ele finalmente se deu conta disso, era tarde demais. Ele também começava a sentir os passos dentro de sua própria casa. Cada movimento, cada som de madeira rangendo, cada silêncio perturbador, parecia anunciar a aproximação de algo mais. Lucas não tinha mais certeza se estava louco ou se algo realmente estava ali, perseguindo-o. Ele tentou mudar de apartamento, sair da cidade, mas onde quer que fosse, o som dos passos o seguia. O ser, sem forma, continuava a andar atrás dele, invisível, mas sempre ali, como uma sombra no limite da percepção. Não importava o que ele tentasse fazer, os passos se tornaram sua única companhia. Em uma noite especialmente fria, quando o silêncio era absoluto e as luzes da cidade estavam fracas, Lucas finalmente percebeu a verdade aterradora. Ele já não sabia mais o que era real ou imaginário. Os passos que ele tanto temia agora estavam dentro de sua mente, uma presença que o assolava a cada pensamento, a cada suspiro. Ele olhou para trás, mas não havia mais nada para ver, nada que pudesse ser tocado ou sentido. O ser, que já não precisava de forma física para existir, estava dentro de sua própria alma. A perseguição, que inicialmente parecia ser externa, agora havia invadido os recantos mais profundos de seu ser. Ele estava sendo seguido por algo que não podia tocar, mas que agora era parte dele, parte de sua psique. E assim, ele entendeu. A verdadeira perseguição não vinha de fora, mas de dentro de sua própria mente, e nada, nem mesmo a morte, poderia libertá-lo. A noite caiu sobre a cidade com uma sensação estranha. O céu estava nublado, como se algo sombrio e invisível estivesse se preparando para tomar conta de tudo. Amanda, uma jovem fotógrafa, passava as noites capturando imagens de lugares abandonados e inexplorados, movida por uma curiosidade insaciável. Ela sempre acreditou que, por trás das lentes da câmera, ela podia ver o que os outros não podiam. Mas nada a prepararia para o que ela estava prestes a descobrir. Naquela noite, Amanda se aventurou em um antigo hospital psiquiátrico, conhecido na cidade por sua história misteriosa. As paredes quebradas e os corredores vazios exalavam uma sensação de tristeza e desolação, e, embora Amanda estivesse acostumada com a escuridão, algo naquela noite parecia diferente. Enquanto percorria os corredores, o clique da câmera ecoava, mas havia algo estranho nas fotos que ela tirava. Algo que ela não conseguia compreender, algo que não estava lá quando olhava para a cena a olho nu. Ao revisar as fotos, Amanda percebeu algo bizarro. Em cada imagem que havia capturado, havia um reflexo. Não no vidro das janelas ou nas superfícies refletivas do local, mas algo completamente inexplicável.
Nas fotos, ela via uma figura escura e indefinida, que aparecia sempre atrás dela, de uma forma sutil, mas inconfundível. Ela analisou as imagens com mais atenção, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas não havia como negar. Nas fotos, havia alguém que não deveria estar ali. Amanda ficou intrigada, mas também começou a se sentir desconfortável. As figuras não tinham rosto, mas seus contornos eram nítidos. O que estava acontecendo? Ela estava vendo coisas, ou havia algo mais, algo oculto, que não podia ser visto a olho nu. Seus pensamentos começaram a se confundir, e a sensação de estar sendo observada se intensificou. A obsessão de Amanda por essas fotos a levou a retornar ao hospital mais de uma vez. A cada visita, o reflexo nas imagens ficava mais claro, mais ameaçador. A figura se tornava mais detalhada, com características sombrias, como se estivesse sempre a observando, esperando. Um peso crescente apertava o peito de Amanda a cada dia. Ela não conseguia mais dormir sem ter pesadelos vívidos com aquela presença. Ela estava sendo perseguida por alguém que não existia, ou, ao menos, alguém que ela não conseguia ver, mas estava ali, nas sombras. Quando olhava para o espelho, não conseguia mais se reconhecer. Seus próprios olhos estavam vazios, como se ela estivesse se tornando parte daquelas imagens. O reflexo, cada vez mais claro, estava começando a tomá-la. A linha entre a realidade e a alucinação se desvanecia, e Amanda não sabia mais onde terminava sua própria mente e onde começava o mal que a estava perseguindo. Numa noite especialmente escura, Amanda decidiu que precisava confrontar aquilo de uma vez por todas. Ela voltou ao hospital com a câmera em mãos, determinada a capturar a verdadeira essência daquilo que a assombrava. A sensação de estar sendo observada estava insuportável, e ela sentia os passos pesados de algo atrás dela. O som do clique da câmera parecia cada vez mais distante, abafado por uma presença que aumentava com cada movimento seu. Quando chegou ao corredor onde o reflexo aparecia mais claramente nas fotos, ela se sentou e começou a tirar uma foto atrás da outra, sem parar, na esperança de que, finalmente, ela conseguisse capturar a verdade. Mas quando olhou para a tela da câmera, ela viu algo completamente inesperado. Não era apenas o reflexo daquela figura estranha atrás dela, mas o próprio reflexo de Amanda, mais velho, com os olhos vazios e uma expressão de terror. O pânico tomou conta de Amanda. Ela sentiu uma onda de desespero, uma sensação de que algo estava prestes a engoli-la. Olhou para os espelhos, as superfícies de vidro, mas nada estava ali, apenas a escuridão que a rodeava. Ela tentou correr, mas seus passos pareciam não levá-la a lugar algum. Cada corredor parecia se estender infinitamente. Então, quando olhou para a câmera novamente, viu algo mais. A figura escura não estava mais atrás dela. Estava na frente, observando-a diretamente através da tela da câmera. Amanda, desesperada, tentou se afastar, mas foi impossível. As paredes começaram a se fechar ao seu redor, e a presença que a assombrava estava mais forte, mais vívida do que nunca. Ela finalmente entendeu. O reflexo não era apenas uma imagem. Era uma entidade que estava devorando sua alma, uma presença que se alimentava do medo, da angústia e da dúvida. Amanda correu sem olhar para trás, mas, à medida que os passos ecoavam nos corredores vazios, ela percebeu algo ainda mais aterrador. O reflexo não estava mais restrito à câmera ou aos espelhos. Ele agora estava se espalhando por toda parte, tomando conta de sua realidade. Quando ela se olhou na vitrine de uma loja, viu sua imagem distorcida, os olhos escuros e vazios encarando-a de volta. Ao voltar para casa, a presença parecia segui-la, entrar em sua casa. Não importava onde ela fosse, o reflexo a estava perseguindo, tomando mais e mais de sua identidade, até que ela já não sabia quem era mais, Amanda ou o ser que estava tentando possuí-la. A cidade parecia ter desaparecido ao seu redor, restando apenas ela e aquele reflexo que nunca mais iria deixá-la em paz. Agora, Amanda sabia, ela não era mais dona de sua própria vida, e sua alma havia sido capturada pela coisa invisível que a perseguia. Mas, como a câmera, o reflexo jamais desapareceria. Carlos sempre teve uma vida normal, simples, sem grandes acontecimentos ou eventos misteriosos. Trabalhava como contador em uma pequena empresa e, quando não estava no escritório, passava o tempo em casa, comendo pizza e assistindo aos seus filmes favoritos.
Tudo parecia monótono, até que, em uma noite de sexta-feira, após voltar do trabalho, algo inexplicável aconteceu. Carlos se deitou no sofá, cansado, e ligou a televisão. De repente, ele ouviu uma voz suave sussurrando seu nome. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém por perto. Pensou que fosse o som da televisão, mas quando desligou, a voz continuou. Carlos. A voz estava mais clara agora, mais próxima. Ele se levantou assustado, procurando por alguma explicação lógica. Mas não havia nada. Ele tentou ignorar e foi dormir, mas sabia que algo não estava certo. Na manhã seguinte, a voz ainda ecoava em sua mente. Ele tentava afastá-la, mas a sensação de ser observado era impossível de ignorar. Cada vez que ia ao trabalho, a voz o seguia, cada vez mais nítida, mais persistente. Carlos. Ela o chamava à distância, como se soubesse onde ele estava a todo momento. Os dias foram se tornando mais pesados. Quando estava sozinho em sua casa, a voz se fazia ouvir de novo, mais alta, mais urgente. Não importava o que ele fazia, a voz não parava. Ele começou a se sentir paranoico, com a sensação de que estava sendo vigiado por algo que ele não conseguia ver. Até mesmo as paredes pareciam sussurrar o seu nome, como se a própria casa estivesse viva e consciente de sua presença. Carlos tentou procurar ajuda. Primeiro, foi a um terapeuta, achando que a voz poderia ser fruto de estresse ou de algum problema mental. O terapeuta, cético, sugeriu que ele fizesse mais exercícios para relaxar e tentasse se concentrar em coisas positivas. Mas nada parecia funcionar. A voz continuava lá, como uma presença constante em sua vida, um sussurro persistente que o acompanhava 24 horas por dia. A cada noite, ela se tornava mais forte, mais clara, mais invasiva. Ele já não sabia mais onde estava. A voz parecia se espalhar por todos os cantos da casa, tornando impossível se esconder dela. Ele tentou colocar música alta, correr para o trabalho, se refugiar em qualquer lugar, mas sempre estava lá. Carlos. Estou esperando. Foi então que ele percebeu algo ainda mais perturbador. A voz, antes suave e calma, começou a mudar de tom. Ela parecia agora mais agressiva, mais exigente. Carlos. Venha até mim. Você não pode fugir de mim. Eu sei onde você está. Eu sei o que você fez. Carlos estava apavorado. O que significava aquilo? O que ele havia feito? Ele nunca havia feito nada de errado. Ou será que havia? Sua mente começou a se perder em confusão. Naquela noite, ele acordou de um pesadelo, suando frio, com o coração acelerado. A voz o chamava novamente, mas agora não vinha de sua casa. Ela parecia vir de dentro de sua cabeça, de um lugar sombrio e distante, onde ele nunca tinha estado. Algo estava se aproximando, e Carlos sentia que não tinha mais controle. O pânico se apoderou dele. Ele começou a ouvir a voz até quando estava na rua, no meio da multidão. As pessoas ao seu redor pareciam não perceber nada, mas a voz não parava, e Carlos começou a perder a noção da realidade. Começou a se questionar se ele ainda estava acordado, se estava vivendo em um pesadelo. O sussurro incessante tornava-se cada vez mais desesperador. Carlos, você me fez vir até aqui. Agora, você vai pagar. Agora você vai ver o que eu sou. No fundo de seu coração, Carlos sentia que a voz não era humana, não era algo que pudesse ser explicado. Era algo antigo, algo que o conhecia mais do que ele mesmo. Algo que não estava disposto a deixá-lo em paz. Desesperado, Carlos tomou uma decisão. Ele iria procurar a origem daquela voz, ele iria confrontar o que estivesse por trás dela. Ele voltou à sua casa, determinado a encontrar respostas. Quando chegou à sala, a voz falou de novo, mas desta vez, ela estava mais próxima do que nunca. Carlos, você não entende. Eu sou a sombra de seu passado. Você não pode fugir de mim. Ele olhou ao redor, a casa estava em silêncio, mas algo parecia se mover nas sombras. A sensação de que havia algo ali com ele, esperando, era indescritível. Então, ao olhar para o espelho da sala, Carlos viu uma figura distorcida refletida nele. Era ele mesmo, mas sua imagem estava deformada,
com um sorriso cruel e os olhos escuros. A voz se tornou mais forte, mais triunfante. Agora você me verá de verdade. A imagem de Carlos no espelho se distorceu completamente, tomando forma de algo grotesco. A última coisa que Carlos ouviu foi a própria risada de sua versão distorcida, antes de ser engolido pela escuridão. E a voz nunca mais parou. Ana sempre acreditou que suas noites seriam pacíficas, como qualquer outra pessoa normal. Ela morava em um bairro tranquilo, em uma casa simples, mas aconchegante. Não havia nada que a fizesse se preocupar. Contudo, tudo isso mudou numa noite de sexta-feira, quando, ao voltar para casa após um longo dia de trabalho, Ana percebeu algo estranho. Ao atravessar o portão de sua casa, ela sentiu que alguém estava observando, mas não havia ninguém à vista. O vazio da rua era inquietante, e Ana rapidamente entrou em sua casa, tentando ignorar a sensação desconfortável que a acompanhava. Depois de fechar todas as janelas e portas, ela tentou relaxar no sofá, mas logo uma sensação de paranoia a dominou. A cada passo que ela dava dentro de casa, o pressentimento de estar sendo vigiada crescia. Naquela noite, ela tentou dormir, mas os pensamentos não a deixavam em paz. O que a perturbava era a sensação de ser observada, como se uma presença invisível estivesse ali, mas o mais estranho era a imagem que se formava em sua mente, um homem sem rosto. Ela sabia que isso não fazia sentido, mas a ideia de um ser estranho, sem feições, a perseguindo, tomou conta de seus pensamentos. Toda vez que ela fechava os olhos, essa figura distorcida parecia se aproximar mais e mais, e, por mais que ela tentasse afastá-la, a sensação era insuportável. Ela sabia que precisava de ajuda, mas ninguém seria capaz de compreender a verdade por trás dessa visão aterradora. O que Ana não sabia era que a presença que sentia não era apenas um pesadelo. Algo mais estava acontecendo, algo que ela logo descobriria. Nos dias seguintes, Ana se sentiu ainda mais ansiosa. A sensação de estar sendo seguida aumentou. O homem sem rosto parecia estar em cada canto de sua casa, e, quando saía para o trabalho, o sentimento de ser observada só piorava. Ela começou a notar coisas estranhas. Às vezes, ao olhar para um espelho, a figura de um homem sem rosto refletia-se por um segundo, mas, ao virar, não havia ninguém lá. O mais perturbador era a sensação de que ele estava perto, sempre perto. O homem sem rosto não se afastava. Ela decidiu contar a um amigo, Marcos, sobre as aparições, mas ele não levou muito a sério. Deve ser só sua imaginação, Ana. Talvez você esteja apenas cansada. Mas, mesmo assim, ela sentia que não era apenas imaginação. Algo estava errado, muito errado. Uma noite, ao voltar para casa mais tarde do que o normal, Ana sentiu um arrepio tomar conta de sua espinha. Ela olhou para os cantos escuros da rua, mas não viu nada. Ao entrar em sua casa, trancou a porta rapidamente, mas algo a fez parar no meio da sala. Ela ouviu um sussurro suave, como se alguém estivesse tentando falar com ela. Quando olhou para o espelho à sua frente, lá estava ele. O homem sem rosto estava refletido, mas, dessa vez, algo diferente aconteceu. Ele se moveu, de forma quase imperceptível, como se estivesse se aproximando de onde ela estava. Ana tentou gritar, mas sua garganta estava trancada, como se o medo a tivesse paralisado. O homem sem rosto começou a se mover mais rápido, e, à medida que ele avançava para fora do espelho, Ana não conseguiu se mover. Ela ficou ali, imóvel, sem conseguir reagir. A situação piorou nas semanas seguintes. Ana começou a notar que o homem sem rosto estava aparecendo em todos os lugares. Em seu trabalho, no supermercado, até mesmo em lugares onde ela nunca o imaginaria. Toda vez que olhava para um espelho ou uma superfície reflexiva, ele estava lá, à espreita, observando-a. Ela não sabia o que ele queria, mas sentia que não poderia escapar dele. Foi então que, em uma de suas noites de insônia, ela decidiu investigar mais a fundo sobre esse ser. Após horas pesquisando, Ana descobriu relatos de outras pessoas que haviam sido perseguidas por algo semelhante, uma entidade sem rosto que se alimentava do medo das vítimas, e que, aos poucos, tomava o controle sobre suas vidas. Segundo os relatos, as vítimas nunca conseguiam se livrar dessa presença. Elas ficavam obcecadas por ela até o fim, até que, eventualmente,
desapareciam, levadas por essa entidade. Ana começou a se desesperar. Ela sabia que, sem saber o que fazer, ela também acabaria desaparecendo. A cada noite, o homem sem rosto se aproximava mais, e a sensação de pavor se tornava insuportável. Ela não conseguia mais distinguir o que era real e o que era alucinação. Finalmente, em uma noite, ela tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela iria enfrentar essa entidade. A voz no fundo de sua mente a exortava a fazer isso, como se fosse sua única opção. Ao entrar na sala, ela olhou para o espelho e, pela última vez, o homem sem rosto estava ali. Mas algo estava diferente. Ele não estava mais em silêncio. Ele sussurrava seu nome, e suas mãos, ou melhor, seus braços sem forma, começaram a se esticar em direção a ela. Ana gritou, mas seu grito foi abafado por uma pressão crescente. Ela tentou fugir, mas antes que pudesse dar um passo, tudo ficou escuro. O homem sem rosto finalmente a havia alcançado, e, assim como tantas outras vítimas, ela desapareceu, sem deixar rastros. Marcos sempre foi uma pessoa cética, alguém que não acreditava em lendas, fantasmas ou qualquer coisa sobrenatural. Ele morava em um apartamento antigo, no último andar de um prédio de 5 andares, em um bairro tranquilo da cidade. Uma noite, voltando para casa depois de uma longa jornada de trabalho, ele se deparou com uma cena estranha logo que entrou em seu prédio. A luz do corredor estava apagada, e, ao longe, ele percebeu uma figura em pé na janela de seu apartamento. Ele pensou ser apenas um reflexo causado pela luz da rua, mas algo no fundo de sua mente o fez duvidar. Quando entrou no seu apartamento, encontrou tudo em ordem, exceto pela sensação de que algo estava errado. Ele olhou novamente para a janela, mas não viu nada. Deve ser cansaço, ele pensou. Mas uma inquietação crescente começou a tomar conta de sua mente. Nos dias seguintes, Marcos não conseguia se livrar da sensação de que algo o vigiava. Toda vez que passava por sua janela, sentia que estava sendo observado, como se alguém estivesse do outro lado, apenas esperando para aparecer. Ele tentou ignorar esse pensamento, acreditando que era apenas sua mente pregando peças. Contudo, à medida que os dias passavam, a sensação de perseguição aumentava. Ele começou a notar pequenas mudanças em sua rotina. O espelho do banheiro sempre estava embaçado, como se alguém tivesse tocado nele, embora ele soubesse que estava sozinho. E o mais estranho, sempre que ele olhava pela janela à noite, a figura parecia estar lá, mais próxima, mais nítida. Mas, ao abrir a janela e olhar para fora, não havia ninguém. Marcos começou a ficar cada vez mais paranoico. Uma noite, depois de um dia particularmente estressante no trabalho, Marcos decidiu sair para dar uma volta e tentar espairecer. Ao retornar para casa, ele estava mais cansado do que nunca e mal conseguia manter os olhos abertos. Quando entrou no apartamento, a sensação de ser observado estava mais forte do que nunca. Ele olhou para a janela e, pela primeira vez, viu algo diferente. Lá, na escuridão, a figura estava mais visível, e ele não conseguiu mais ignorá-la. Era uma silhueta de um corpo humano, com a cabeça inclinada ligeiramente para frente, como se estivesse esperando algo. Mas o que mais o perturbou foi a maneira como a figura parecia se mover lentamente para mais perto da janela, mesmo sem se mover fisicamente. Marcos sentiu uma onda de pânico. Ele correu até a janela e a fechou rapidamente, mas a sensação de que alguém estava lá, esperando por ele, não o deixou. A cada segundo que passava, a ideia de que ele estava sendo observado parecia mais real. Na noite seguinte, Marcos acordou no meio da madrugada, suando frio. Algo o havia acordado, mas ele não sabia o que era. A princípio, ele tentou voltar a dormir, mas então percebeu algo que o fez tremer de medo. A janela do seu quarto estava aberta. Ele tinha certeza de que a havia fechado na noite anterior. Ao se levantar para investigar, sentiu uma presença atrás de si. Ele olhou para o espelho e viu, por um segundo, uma silhueta atrás dele, refletida na janela. Seu coração disparou e ele virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Marcos sentiu que estava perdendo o controle de sua própria sanidade. Ele decidiu sair de casa naquela noite e procurar abrigo em algum lugar, mas ao olhar pela janela do corredor, novamente viu a figura. Agora, estava ainda mais perto,
e ele podia distinguir um detalhe perturbador: os olhos. Não havia olhos. Era apenas uma escuridão profunda onde os olhos deveriam estar. Ele congelou, paralisado pela visão. No dia seguinte, Marcos resolveu fazer algo impensável. Ele foi até o andar de baixo, onde um antigo morador lhe contou uma história sobre o apartamento. O prédio, ele soubera, havia sido construído sobre um terreno onde, muitos anos atrás, um homem havia desaparecido misteriosamente. As histórias sobre aquele homem eram sombrias. Ele teria sido visto pela última vez na janela de um dos apartamentos, e logo após, nunca mais foi encontrado. As pessoas diziam que ele ainda estava ali, observando de sua janela, esperando por alguém para tomar o seu lugar. Marcos sentiu um arrepio ao ouvir essa história, mas algo dentro dele dizia que talvez fosse apenas mais uma lenda. No entanto, as coisas continuaram a piorar. Cada vez mais ele via a figura na janela, cada vez mais perto. E, pior, ele começou a sentir que a figura estava se tornando mais real a cada dia. Ele sentia que algo estava tomando conta de sua mente. A última noite de Marcos em seu apartamento foi também a mais aterradora. Ele finalmente cedeu à paranoia e, quando se deitou, esperava ver a figura mais uma vez. Mas quando ele olhou para a janela, ela estava lá, mais próxima do que nunca. Ele tentou ignorá-la, mas a visão era insuportável. Então, sem mais nem menos, a figura começou a se mover, lentamente, em direção ao apartamento de Marcos. Ele correu até a porta, mas não conseguiu abrir. A janela foi quebrada de dentro para fora, e a figura entrou. Quando Marcos tentou gritar, a escuridão tomou conta de seus pulmões, e ele não conseguiu mais respirar. O último som que ele ouviu foi o rangido da janela quebrada, e então, tudo ficou em silêncio. Marcos desapareceu naquela noite. O apartamento ficou vazio, mas, de vez em quando, se alguém passar pela janela, verá, na escuridão, um corpo sem vida, esperando por um novo morador. Eduardo morava sozinho em um apartamento no centro da cidade, em um bairro antigo que parecia ter parado no tempo. Embora gostasse de sua independência, havia algo que sempre o deixava inquieto sobre o lugar. Era o tipo de lugar onde, à noite, o silêncio parecia mais denso e as sombras se alongavam de maneira estranha. Em uma noite fria de inverno, ele chegou em casa depois de um dia exaustivo de trabalho e logo se preparou para dormir. Mas algo naquele quarto não estava certo. Ele tentou ignorar, mas a sensação de estar sendo observado não saía de sua cabeça. A luz do abajur piscava de maneira irregular, como se estivesse tentando chamar sua atenção para algo. A princípio, Eduardo achou que era apenas cansaço, mas, quando apagou a luz e se deitou, a sensação de estar sendo vigiado não desapareceu. Ele virou de lado e fechou os olhos, mas o medo não o deixava dormir. Naquela noite, Eduardo acordou no meio da madrugada com um frio súbito. O quarto estava gelado, e ele percebeu que o cobertor havia sido puxado para fora da cama. Mas não foi isso que o fez se sentar abruptamente, sentindo o coração bater acelerado. Do outro lado do quarto, uma sombra se movia lentamente, como se estivesse observando. Eduardo piscou os olhos, tentando distinguir se era um truque da luz ou se sua mente estava pregando peças. Mas a sombra não se movia de maneira normal. Ela parecia flutuar, como se não tivesse forma sólida. No instante em que ele tentou acender a luz, a sombra desapareceu, mas o ar ainda estava pesado, e ele sentia uma presença imensa no quarto, como se alguém estivesse ali, esperando por ele. O medo tomou conta de seu corpo e, pela primeira vez, ele não teve coragem de sair da cama para investigar. Nos dias seguintes, a sensação de estar sendo vigiado só aumentou. Eduardo começou a perceber mais coisas estranhas. Barulhos vindo das paredes, suspiros no meio da noite e um cheiro de mofo que não conseguia se livrar, apesar de limpar o apartamento com frequência. Ele tentou procurar por uma explicação lógica, talvez uma infiltração nas paredes ou um animal preso no forro. Mas nada explicava a presença da sombra. O que mais o perturbava era que, a cada noite que passava, a sombra parecia se aproximar mais, sempre do mesmo lado do quarto. Eduardo tentava descansar, mas ao fechar os olhos, sentia a presença, como se alguém estivesse respirando sobre seu pescoço. Uma noite, ele não aguentou mais e decidiu enfrentar o que quer que estivesse ali. Com a luz acesa, vasculhou o quarto inteiro,
abrindo os armários e verificando cada canto. Mas não havia nada. Mesmo assim, ele não conseguia se livrar da sensação de que havia algo, ou alguém, em algum lugar, esperando por ele. Foi em uma dessas noites de insônia que a situação escalou para algo mais perturbador. Eduardo estava deitado em sua cama, com a luz apagada, tentando relaxar. Mas o medo consumia, e ele sentia, mais uma vez, a presença da sombra no canto do quarto. Fechou os olhos, tentando ignorar, mas, desta vez, ao invés de se afastar como nas outras noites, a sombra parecia estar mais próxima. A sensação de frio aumentou, e ele sentiu uma pressão no peito, como se algo estivesse se aproximando, invadindo o espaço ao redor de sua cama. Quando abriu os olhos, viu a sombra se materializando diante de si. Era um vulto alto e magro, com uma forma indistinta, mas claramente humana. Eduardo tentou gritar, mas sua voz não saía. Seus músculos estavam paralisados, e o medo o consumia. A sombra se aproximou cada vez mais, até que ele sentiu uma mão gelada tocar sua pele. No momento em que isso aconteceu, a luz da lâmpada piscou violentamente e apagou de vez. Eduardo ficou imerso na escuridão, sem conseguir se mover. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com a sensação de estar completamente exausto, como se não tivesse descansado nem por um segundo. A primeira coisa que ele fez foi olhar para o canto do quarto onde a sombra apareceu, mas não havia nada lá. Ele queria acreditar que tudo não passava de um pesadelo, uma alucinação causada pela falta de sono. Porém, algo havia mudado em seu quarto. Ele notou que a janela estava aberta, e uma brisa fria entrava no ambiente, mas ele tinha certeza de que a fechará antes de dormir. O mais estranho foi o espelho do armário. Ele se aproximou, hesitante, e viu algo que o fez tremer. Em sua própria reflexão, ao fundo, no canto do quarto, a sombra estava lá novamente. Não era uma ilusão de ótica, pois ele podia ver claramente que havia alguém parado atrás dele. Mas quando ele virou rapidamente, não havia ninguém no quarto. Apenas o silêncio e a sensação de que algo estava errado. A situação de Eduardo piorou cada vez mais. Ele começou a notar que a sombra aparecia cada vez mais, em diferentes momentos do dia e da noite. E sempre que ele olhava para o espelho ou para a janela, ela estava lá. Mas quando ele tentava se aproximar para investigar, a sombra desaparecia. Ele tentou sair de casa, mudar de apartamento, até conversar com amigos sobre o que estava acontecendo, mas ninguém acreditava nele. As noites começaram a ser insuportáveis, e ele passou a viver em um estado constante de medo. Quando, finalmente, ele não aguentou mais e decidiu dormir com as luzes acesas, foi quando algo mais estranho aconteceu. Ao acordar em uma madrugada qualquer, Eduardo viu, pela última vez, a sombra em toda a sua plenitude, parada à beira de sua cama. Agora, ele entendia o que estava acontecendo. A sombra não estava ali para assustá-lo. Ela queria que ele a seguisse. E antes que ele pudesse reagir, a sombra se materializou diante dele, tocando novamente, e Eduardo desapareceu. O apartamento foi encontrado vazio, e ninguém mais soube de seu paradeiro. No entanto, dizem que, à noite, se alguém passar perto do apartamento, pode ver uma figura escura observando da janela, esperando pelo próximo morador. Lucas era um homem comum, morador de um bairro tranquilo nos arredores da cidade. Trabalhava como programador e passava a maior parte do seu tempo em frente ao computador, mexendo com códigos e resolvendo problemas complexos. A vida era monótona, mas agradável, até que ele começou a perceber algo estranho acontecendo em sua rotina. Certa noite, após um longo dia de trabalho, Lucas foi dormir e acordou no meio da madrugada com um barulho peculiar vindo da sala. Não era nada muito alto, mas o som de passos arrastados fez com que seu coração disparasse. Ele se levantou lentamente, hesitante, e foi até a sala. O apartamento estava vazio, como sempre, mas o ar estava estranho, como se algo tivesse mudado. O relógio de parede, que sempre ficava parado, estava agora funcionando, e isso só aumentou a sensação de desconforto. Pensando ser algum tipo de falha, Lucas resolveu voltar a dormir, mas não conseguiu se livrar da sensação de estar sendo observado. Nos dias seguintes, Lucas não conseguia parar de pensar naquela noite. O incidente parecia insignificante à primeira vista, mas ele não conseguia afastar o sentimento de que algo estava errado. Durante o dia, tudo parecia normal,
Mas à noite, quando ele se deitava para descansar, a sensação de presença se tornava mais forte. Ele sentia como se alguém estivesse na sua casa, mas sempre que olhava ao redor, não via nada. O medo crescia, e cada vez mais, ele se sentia como se estivesse sendo seguido. Certo dia, ao chegar em casa, Lucas encontrou uma porta do armário aberta. Ele tinha certeza de que havia fechado aquela porta antes de sair. Tentou encontrar uma explicação lógica para aquilo, mas não conseguiu. Começou a se perguntar se estava perdendo a sanidade ou se estava apenas ficando paranoico. Mas a sensação de que havia algo, ou alguém, dentro de sua casa continuava a assombrá-lo. Ele não sabia mais o que pensar, mas já não se sentia seguro nem dentro de sua própria casa. Com o tempo, os eventos começaram a se intensificar. Lucas começou a perceber que as coisas em sua casa pareciam se mover sozinhas. Um copo que ele deixava em cima da mesa de repente sumia, apenas para ser encontrado em um local diferente. As luzes piscavam sem explicação, e o som dos passos na sala ficava cada vez mais frequente, até se tornar uma constante. O medo consumia, mas, por mais estranho que fosse, o pior estava por vir. Lucas começou a ver uma figura em seus sonhos, um homem de aparência indistinta, que estava sempre parado no canto escuro de sua casa, observando-o. A figura nunca falava, apenas o olhava com uma expressão vazia. No começo, Lucas pensou que fosse apenas um pesadelo repetido, mas, quando ele acordava, o medo era tão real que não conseguia se livrar dele. Os sonhos se tornaram mais intensos, e a figura começou a se aproximar cada vez mais. Agora, ele não via mais a figura apenas em seus sonhos, mas também quando estava acordado. Sempre à noite, em um canto da sala, o homem estava lá, imóvel, mas com os olhos fixos nele. A paranoia de Lucas aumentou tanto que ele começou a evitar dormir. Ele passava noites em claro, sentado no sofá, observando a sala em busca da figura. Mas, por mais que olhasse, o homem nunca aparecia quando ele estava acordado. A sensação de estar sendo seguido continuava, no entanto. Ele tentava racionalizar tudo, procurando explicações lógicas. Poderia ser uma falha mental, uma ilusão de sua mente cansada. Porém, a sensação de presença era tão palpável que ele não podia mais ignorá-la. Um dia, ao sair de casa para fazer compras, Lucas viu algo que o deixou aterrorizado. Na porta do prédio, ele viu uma figura com as mesmas características do homem de seus sonhos, parado, olhando fixamente. Lucas tentou passar por ele, mas algo o impedia. Ele sentiu uma força invisível que o empurrava de volta para o prédio. Seus olhos se fixaram na figura e, pela primeira vez, Lucas percebeu algo horrível. O homem não tinha rosto. Era como se ele não existisse. Ele tentou gritar, mas não conseguiu emitir som algum. Apenas podia ver o vazio, o abismo profundo onde deveria estar um rosto. Após o encontro aterrador, Lucas foi tomado por um medo profundo. Ele não sabia mais em quem confiar, nem o que fazer. A sensação de que estava sendo seguido tornou-se insuportável. Cada vez que ele olhava em seu redor, o homem estava lá, mas ninguém mais parecia vê-lo. Durante o dia, a cidade parecia normal, mas à noite, tudo se transformava em um pesadelo sem fim. Ele não conseguia mais distinguir entre realidade e delírio. A figura estava sempre atrás dele, sempre observando, sempre presente. À medida que o tempo passava, Lucas começou a perceber que não podia mais sair de sua casa. Quando ele tentava, algo o puxava de volta, como se algo invisível o impedisse de ir embora. Ele estava preso, aprisionado pela presença daquele homem que não existia. Sem saber mais o que fazer, Lucas decidiu enfrentar o que fosse. Ele trancou todas as portas e janelas, e armado com uma faca, esperou pela figura. Quando ela apareceu, foi ainda mais aterrorizante do que ele imaginava. A figura estava tão perto que ele podia sentir sua presença gelada. E foi naquele momento que ele percebeu a verdade horrível. O homem não estava lá para matá-lo. Ele estava lá para tomar o seu lugar. Lucas tentou gritar, mas não havia som. Ele olhou para o espelho e viu seu reflexo começando a desaparecer, como se estivesse se desvanecendo na realidade. O homem que não existia, o vazio, tomou forma e, ao olhar para Lucas, ele soube que seu destino estava selado. A figura o empurrou para o lado e assumiu seu lugar. A última coisa que Lucas sentiu foi o vazio,
uma sensação de não ser mais nada, de ser apenas uma sombra. E assim, o homem que não existia tomou seu lugar, deixando para trás um corpo que não mais pertencia a ele. Quando as autoridades chegaram à sua casa, o encontraram em pé, mas sem vida. O olhar em seus olhos era vazio, sem qualquer expressão, como se não fosse mais humano. Desde aquele dia, ninguém mais viu Lucas, mas, se você passar pela rua onde morava, talvez perceba uma figura estranha, sem rosto, observando cada movimento, esperando que mais alguém caia em sua armadilha. Catarina sempre foi uma pessoa de hábitos simples e uma rotina tranquila. Moradora de um pequeno apartamento no centro da cidade, ela adorava passar suas noites lendo livros ou assistindo a filmes no conforto de seu lar. Certa noite, após um dia comum de trabalho, ela decidiu fazer uma limpeza em seu apartamento, algo que não fazia há algum tempo. Ao passar pela sala, seus olhos caíram sobre um espelho grande, um item de decoração que ela havia comprado meses antes e nunca tinha realmente prestado atenção. A moldura era simples, de um tom dourado envelhecido, mas o espelho em si tinha uma qualidade peculiar. Era grande e refletia a sala com uma clareza impecável, mas algo ali parecia estranho. Como se, de alguma forma, o reflexo estivesse errado. Catarina franziu o senho, achando que poderia ser a luz do ambiente ou algo na sua visão. Porém, quando ela olhou mais de perto, seu corpo congelou. No reflexo, ela não estava sozinha. Uma figura misteriosa apareceu ao fundo, uma mulher com longos cabelos negros, um olhar vazio e uma expressão sombria. Catarina piscou várias vezes, tentando processar o que estava vendo, mas ao olhar novamente, a mulher desapareceu. Apenas o reflexo de sua própria sala estava lá, como deveria ser. Nos dias seguintes, o espelho parecia inquietante. Catarina não conseguia mais ignorá-lo, e sempre que passava pela sala, seus olhos se dirigiam automaticamente àquele objeto que antes parecia apenas uma peça comum de decoração. Ela tentava racionalizar, acreditando que poderia ser apenas uma alucinação passageira ou um truque de luz. No entanto, à medida que os dias passavam, a presença da mulher no espelho parecia se intensificar. Em uma manhã, enquanto ela preparava o café, olhou para o espelho e notou algo ainda mais perturbador. A mulher estava mais perto. Ela não estava mais no fundo do reflexo, mas agora se posicionava ao lado de Catarina, com os olhos fixos nela, como se a observasse com uma intensidade ameaçadora. O olhar da mulher, vazio e penetrante, fazia seu coração disparar. Catarina se afastou do espelho rapidamente, tentando afastar o pânico que estava crescendo dentro dela. Mas o espelho parecia ter uma influência estranha sobre ela, como se estivesse atraindo sua atenção, mesmo quando ela não queria olhar. A sensação de ser observada cresceu com o passar dos dias. Catarina começou a evitar a sala e a manter as luzes apagadas ao redor do espelho, tentando negar o que sentia. Mas, à noite, sempre que ela passava pela sala, não conseguia deixar de sentir que algo a observava. A presença da mulher parecia estar se tornando cada vez mais real, e, mesmo sem querer, Catarina não podia deixar de olhar. Uma noite, incapaz de suportar mais, ela decidiu enfrentar o espelho. A mulher estava lá, de novo, mas desta vez o reflexo era diferente. O rosto da mulher estava distorcido, com os olhos ampliados e uma expressão de sofrimento intenso. O espelho, que antes era uma simples peça decorativa, agora parecia uma porta para outra dimensão, um portal para algo que Catarina não podia compreender. Ela se aproximou do espelho, as mãos tremendo, e foi quando algo a fez parar. A mulher no reflexo, que antes estava imóvel, agora começou a se mover. Ela tocou o vidro, e, de maneira quase imperceptível, a mão da mulher atravessou o reflexo, tocando o próprio rosto de Catarina. A princípio, Catarina pensou que fosse um truque da luz ou mais uma alucinação. Porém, a sensação de frio intenso que tomou seu corpo a fez perceber que aquilo não era algo normal. A mulher no espelho começou a sorrir lentamente, um sorriso torto, como se soubesse algo que Catarina não sabia. A expressão da mulher se transformou, tornando-se mais maliciosa e inquietante. De repente, a mulher estendeu a mão para fora do espelho, como se estivesse tentando atravessar para o outro lado. Catarina recuou, mas a mão da mulher alcançou, tocando sua pele com uma sensação gélida, quase congelante. Era como se o próprio espelho tivesse se transformado em uma janela para uma realidade sombria,
e aquela mulher não fosse de outro mundo, mas parte de algo que existia dentro do próprio espelho. Catarina tentou gritar, mas o som não saía de sua boca. Ela não conseguia se mover. A mulher no espelho sorriu ainda mais amplamente, e, antes que Catarina pudesse entender o que estava acontecendo, a figura da mulher desapareceu de repente, deixando apenas um vazio no reflexo. Nos dias seguintes, Catarina se sentia cada vez mais perturbada. Ela não conseguia dormir direito, e a sensação de pavor que acompanhava cada movimento em sua casa era insuportável. O espelho parecia ser o centro de tudo. Cada vez que ela olhava para ele, sentia que a mulher estava ali, ainda observando, esperando. Uma noite, exausta e sem saber o que fazer, Catarina decidiu se livrar do espelho. Ela o cobriu com um pano escuro e tentou deixar aquilo para trás. Mas, mesmo assim, não conseguia escapar. À noite, o som de passos ecoava pela casa, e em sua mente, ela sabia que a mulher estava próxima. Ela tentava ignorar, mas o medo tomou conta de sua vida. Foi quando, uma madrugada, ela acordou com um peso no peito, como se algo tivesse se deitado sobre ela. Quando olhou ao redor, tudo estava normal, exceto pelo reflexo no espelho. Ele estava descoberto novamente. A mulher estava de volta, mas agora, em vez de estar dentro do espelho, ela estava na casa de Catarina, andando pelos cômodos, cada vez mais próxima. Catarina tentou gritar, mas não houve som. Ela foi completamente paralisada pelo medo, sabendo que não havia como escapar. Catarina nunca mais foi vista. Quando os vizinhos começaram a se preocupar com seu sumiço, um dos amigos entrou em seu apartamento, apenas para encontrar o espelho no centro da sala. O pano que havia sido colocado sobre ele estava jogado no chão, e o reflexo mostrava apenas a sala vazia. No entanto, ao olhar mais de perto, havia algo estranho. O reflexo de Catarina não estava mais lá. No lugar dela, estava a mulher do espelho, com um sorriso sinistro estampado no rosto. A polícia nunca conseguiu explicar o desaparecimento de Catarina. Mas, algumas pessoas dizem que se você passar por seu apartamento à noite, pode ver o reflexo dela ainda presa, no espelho, esperando que alguém venha e tome seu lugar. Eduardo sempre foi uma pessoa desconfiada, com um olhar crítico para o mundo ao seu redor. Trabalhava como editor em uma pequena editora e passava a maior parte de seus dias em casa, rodeado por livros e papéis. Porém, ele nunca imaginou que, um dia, sua própria casa se tornaria o lugar mais aterrorizante de sua vida. Tudo começou numa noite de sexta-feira, quando ele chegou do trabalho mais tarde do que o habitual. O clima estava pesado, com nuvens escuras cobrindo o céu e um vento frio que fazia as árvores se balançarem violentamente. Ao entrar em casa, percebeu que algo estava estranho. A luz da sala estava acesa, embora ele tivesse certeza de que a havia apagado antes de sair. O mais estranho, porém, era o reflexo que via na porta de vidro da sala. Era um reflexo de si mesmo, mas com algo muito perturbador. Um homem estava parado atrás dele, uma figura escura e de contornos indistintos, com o rosto completamente liso, sem qualquer característica que o definisse. Eduardo engoliu em seco e virou rapidamente, mas o homem não estava lá. O coração disparou, mas ele achou que fosse apenas um cansaço ou um truque da sua mente. Porém, a sensação de estar sendo observado não ia embora. Nos dias seguintes, o comportamento estranho continuou. Eduardo passou a sentir uma presença constante em sua casa, como se alguém estivesse sempre atrás dele, esperando que ele virasse para confrontá-lo. O homem do reflexo parecia estar cada vez mais presente, como se ele o seguisse em todos os lugares. Toda vez que Eduardo olhava para o espelho ou para qualquer superfície reflexiva, sentia um arrepio profundo. O homem estava lá. Ele não se movia, mas seus olhos, ou a falta deles, pareciam estar fixados em Eduardo de uma maneira implacável. O rosto liso, sem nenhum detalhe, parecia se aproximar cada vez mais, como se estivesse tentando engolir a própria realidade. Eduardo tentou convencer a si mesmo de que era uma alucinação. Ele fechava os olhos, tomava um copo de água, mas nada parecia aliviar aquela sensação de pavor crescente. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que era. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, Eduardo estava no sofá assistindo a um filme. O apartamento estava silencioso, com apenas o som da TV preenchendo o ambiente.
Foi então que, ao passar pelo espelho da sala, ele percebeu algo terrível. O homem estava parado atrás dele novamente, mas desta vez, algo era diferente. O rosto liso do homem parecia estar se distorcendo lentamente, como se estivesse começando a formar uma expressão. Eduardo congelou, sem conseguir se mover. Ele tentou gritar, mas sua voz parecia ter sido roubada. A figura atrás dele começou a se aproximar, sem pressa, mas de maneira inevitável. Eduardo olhou fixamente para o espelho, seus olhos arregalados de terror. O homem não tinha olhos, mas, à medida que se aproximava, Eduardo podia jurar que ele observava, como se estivesse absorvendo cada pedaço de sua alma. Um arrepio gelado tomou conta de seu corpo, e foi quando o homem esticou a mão para fora do reflexo, tentando tocá-lo. Eduardo deu um passo para trás, mas o homem não recuou. Ele estava ali, agora mais real do que nunca. O medo de Eduardo aumentou a cada momento. Ele tentou deixar o apartamento e passar a noite em um hotel, mas parecia que, onde quer que fosse, o homem o seguia. Em todas as superfícies reflexivas que ele cruzava, lá estava ele, observando, esperando. Eduardo começou a evitar os espelhos, mas não havia como escapar. A sensação de estar sendo seguido se intensificou, e em uma noite particularmente sombria, ele acordou no meio da madrugada, sentindo um peso em seu peito. Ao abrir os olhos, viu, mais uma vez, a figura do homem, agora na porta do quarto. Ele estava em pé, imóvel, com a expressão do rosto ainda mais distorcida, como se estivesse se preparando para falar algo. Eduardo não conseguiu emitir nenhum som, seu corpo estava paralisado, sua mente inundada de terror. O homem, então, deu um passo à frente e, de repente, sua face lisa começou a se deformar de uma maneira grotesca. Era como se algo estivesse tentando se manifestar dentro daquele vazio, uma monstruosidade que não deveria existir. Quando Eduardo conseguiu finalmente mover-se, ele correu para fora do quarto e tentou sair do apartamento. Mas quando olhou para trás, para o espelho no corredor, viu o homem novamente, agora mais perto do que nunca. Era como se ele estivesse saindo do reflexo, atravessando o vidro e invadindo o mundo real. Eduardo não conseguiu mais aguentar o peso da perseguição incessante. Ele tentou desesperadamente sair de casa, mas sempre que chegava à porta, o homem estava lá, aguardando, como se o estivesse chamando de volta. Naquela noite, Eduardo desapareceu. Nenhuma pista, nenhum vestígio. Os vizinhos afirmaram ter ouvido gritos e sons estranhos vindos de seu apartamento, mas quando a polícia chegou, não havia sinais de luta ou qualquer indício de que ele tivesse sido levado por alguém. Tudo o que restou foi seu espelho, agora vazio, refletindo uma sala desordenada e fria. Porém, se alguém olhar atentamente para o espelho, pode notar uma leve distorção, como se algo estivesse lá, mas não fosse visível a olho nu. Aparentemente, o homem sem rosto encontrou seu novo morador. O apartamento de Eduardo permaneceu vazio por semanas, até ser colocado à venda. Algumas pessoas tentaram visitá-lo, mas logo se retiraram, afirmando que o local estava impróprio para morar. Ninguém sabia exatamente por quê, mas havia uma sensação estranha no ar, como se a própria casa estivesse guardando um segredo sombrio. Certas noites, moradores da vizinhança afirmam ter visto alguém se movendo na janela do apartamento. Sempre um homem alto, com uma silhueta indistinta. E quando alguém se aproxima do antigo lar de Eduardo, não raro há relatos de quem olhou no espelho do corredor e sentiu uma presença observando do outro lado, como se o homem sem rosto ainda estivesse esperando por alguém para tomar o lugar de Eduardo. Mas ninguém se atreve a ficar por tempo suficiente para descobrir.